Bom, fizemos até então uma introdução da NR31, falando um pouquinho sobre os direitos e deveres do empregador e dos trabalhadores. Agora a gente vai entrar na parte específica da NR31, que fala sobre os agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins. Então é a partir do item 31.8 que ela fala dos agrotóxicos. Então, a partir daqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema, vendo quais são as características desses produtos, quais são os seus riscos e também as medidas de prevenção. Para a gente começar a entender um pouquinho, a norma nos dá alguns conceitos para que a gente depois no desenvolvimento do treinamento consiga entender um pouquinho sobre o que ela está dizendo. Então, para fim desta norma, são considerados trabalhadores em exposição direta aos agrotóxicos os que manipulam os agrotóxicos e produtos afins em qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos e vestimentas. Então, quem são os trabalhadores que estão em exposição direta aos agrotóxicos e produtos afins? São aqueles que manipulam esses produtos em qualquer fase do processo, seja ali manipulando diretamente, preparando a calda, fazendo a aplicação, fazendo a lavagem dos EPIs, dos equipamentos, ou seja, quem tem um contato direto ali com esses produtos, seja aí em qual fase, em qual etapa prossiga, seja no armazenamento, seja no transporte, no preparo, na aplicação, na descontaminação dos equipamentos, dos EPIs. Se eu de alguma forma tenho esse contato direto com os agrotóxicos, com esses produtos afins, eu sou considerado um trabalhador que tem exposição direta a eles. Ou seja, em algum momento do processo eu manipulo esses agrotóxicos, seja ali no seu armazenamento, seja no transporte, na movimentação, seja na própria aplicação, no preparo, na descontaminação desses equipamentos, dos EPIs, na lavagem desses equipamentos. Eu sou considerado um trabalhador que tem exposição direta a esses produtos. E aí a gente tem também os trabalhadores que têm a exposição indireta, ou seja, os que não manipulam diretamente os agrotóxicos e os produtos afins, mas circulam e desempenham suas atividades de trabalho em áreas vizinhas aos locais onde se faz a manipulação dos agrotóxicos em qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, aplicação e descarte e descontaminação de equipamentos e vestimentas, ou ainda desempenham suas atividades de trabalho em áreas recém-tratadas. Então, o trabalhador que está em exposição indireta são aqueles que não manipulam diretamente o agrotóxico, mas que trabalham próximos dessas áreas ou que em algum momento vai precisar entrar nessas áreas que foram recém-tratadas. Então, eles podem ter essa exposição também. Por isso a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente a importância de se respeitar lá o período de carência, quando a gente faz a aplicação de um agrotóxico. Da gente verificar, por exemplo, velocidade do vento e direção antes de fazer a aplicação. Verificar uma distância segura para armazenamento desses agrotóxicos. Uma distância segura para que pessoas e animais se mantenham durante a aplicação desses agrotóxicos.
Então, seja ela uma exposição direta ou indireta, o trabalhador e os demais envolvidos, direto ou indiretamente, precisam tomar os devidos cuidados. Então, o trabalhador exposto diretamente é aquele que manipula diretamente o produto, o agrotóxico, em qualquer fase, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, em todas as suas fases. E as pessoas ou os trabalhadores que tenham exposição indireta são aqueles que não manipulam diretamente os produtos, os agrotóxicos, mas que estão nas proximidades e podem ser atingidos também. Seja aí quem vai entrar numa área recém-tratada, quem está próximo ali do momento da pulverização, e se eu não avaliar direção, condição de vento, pode ser atingido, ou seja, de certa maneira ele pode também estar sofrendo as consequências. Então, temos os dois tipos de exposição, direto e indireto. Em ambos os casos, a gente precisa ter todo o cuidado. É por isso que existe a norma e ela vai dar para a gente os procedimentos a serem seguidos para evitar qualquer tipo de contaminação, seja ela direta ou indireta. Tendo recebido essa orientação de exposição direta e indireta, agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais nos detalhes, nas características que a norma nos dá sobre agrotóxicos que a gente precisa observar. Então vamos lá. Primeiro, é vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins que não estejam registrados e autorizados pelos órgãos governamentais competentes. Então, primeiro item, para eu manipular, para eu trabalhar com qualquer tipo de agrotóxico, eu preciso trabalhar com um produto que seja aprovado, que seja certificado, que seja liberado pelos órgãos governamentais. Então não pode ser um produto caseiro, não pode ser um produto que tenha a sua venda proibida no país, não pode ser um produto que eu fiz a mistura dele, que eu fiz lá uma mistura caseira daquele produto. Eu devo utilizar apenas os agrotóxicos, os produtos que eu tenha a certificação, que sejam liberados pelos órgãos competentes. E aí, quem vai tomar conta disso é o empregador, é a empresa. Ela só vai comprar os produtos, só vai adquirir os produtos que sejam certificados, que sejam aprovados pelos órgãos governamentais. Segundo, é vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins por menores de 18 anos, maiores de 60 e por gestantes. Então fica bem claro aqui também que existem grupos de risco que não podem manipular, trabalhar em qualquer fase do processo com agrotóxicos e produtos afins. Então, menores de 18 anos, maiores de 60 e também as gestantes. É um público-alvo aí que tem menos resistência, que está teoricamente mais exposto, pode ficar mais exposto a esse risco devido à sua condição de saúde. Então é algo que é totalmente proibido. Precisa ser trabalhadores entre 18 a 59 anos. Menor de 18 anos, acima de 60 ou gestantes não podem trabalhar com agrotóxicos em nenhuma fase do processo, nem manipulação, nem transporte, armazenamento, muito menos
aplicação desses produtos. Então, é algo que o empregador precisa garantir também. Menores de 18 anos, né, são considerados ainda crianças, adolescentes, não podem, segundo a nossa legislação aqui, podem trabalhar a partir de 16 anos, mais de 16 a 18 apenas em funções administrativas. Então, não existe essa possibilidade de trabalhar com agrotóxicos. Maiores de 60, ainda tem muita gente nativa trabalhando, né? Porém, existe essa restrição e também para as gestantes. Então, se uma mulher teve o seu resultado positivo, está grávida, está gestante, imediatamente o empregador precisa afastar ela dessas atividades. Pode colocar ela para exercer outras funções que não estejam ligadas direta ou indiretamente aos agrotóxicos. Para as demais faixas etárias, ok, é liberado, desde que também não tenha nenhuma complicação relativa à saúde. Por isso que todo ano também é feito os exames periódicos para fazer esse acompanhamento da saúde dos trabalhadores. Mas se for apenas uma questão de faixa etária, apenas de idade, então a gente vai restringir para menores de 18 anos, acima de 60 e também para gestantes. Então, o empregador rural ou equiparado afastará a gestante das atividades com exposição direta ou indireta a agrotóxicos imediatamente após ser informado da gestação. Então, a gestante, a trabalhadora, precisa informar ao empregador e ele imediatamente vai realocar, vai mudar de função para uma atividade que aquela gestante não tenha nenhum tipo de contato com esses agrotóxicos, seja esse contato direto ou indireto. Tem que desenvolver uma atividade enquanto gestante em uma função, em um local que fique afastado, que ela não vai ter nenhum tipo de contato com esses agrotóxicos. Para isso, óbvio, né, essa gestante precisa fazer essa comunicação para o empregador. Hoje em dia evoluiu muito essa questão, a medicina, e normalmente, dependendo da atividade, a gestante consegue trabalhar até bem próximo ali das últimas semanas antes do parto. Mas, caso essa trabalhadora trabalhe, tenha esse contato direto ou indireto com os agrotóxicos, neste período ela precisa ficar afastada. Não necessariamente afastada do trabalho, mas sim dessas funções que estão ligadas direto ou indiretamente com agrotóxicos. Então, posso colocar ela em outra atividade, em outro setor, no administrativo, no almoxarifado, enfim, o que cumprir com a legislação, que a legislação pede que ela não tenha esse contato direto ou indireto. Outro item importante que a norma diz para a gente é que é vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos ou produtos afins no ambiente de trabalho em desacordo com a receita e as indicações do rótulo e bula previstos em legislação vigente. Então, mais uma vez, o que acontece aqui, o que a norma está pedindo? Para que não sejam manipulados, para que não sejam misturados, feitos qualquer tipo de manipulação com esses produtos de maneira caseira, de maneira que eu esteja indo contra as indicações do rótulo, da bula daquele produto. Então vai existir nas embalagens de agrotóxicos a sua formulação, como eu devo manipulá-lo, o que pode e o que não pode ser feito, se precisa ser diluído ou não, se eu preciso misturar com alguma outra substância. E aí eu preciso seguir isso à risca. Eu não posso estar misturando, fazendo aquela famosa receita caseira. Coloca esse produto, um tanto desse com um tanto desse. A gente pode estar se colocando em posição de risco. E lembrando que esses agrotóxicos são produtos
químicos. E aí eles podem ter reação entre si e provocar uma situação ainda pior, né? Provocar uma intoxicação, podem provocar ali uma explosão, uma queimadura de pele, enfim, esse produto pode estar reagindo se eu misturar ele com outro tipo de produto, alguns com a própria água. Então é algo que a gente precisa se atentar. Eu preciso cumprir exatamente o que está escrito no rótulo, na bula. Por isso é importante que o empregador capacite os trabalhadores e esteja ali sempre informando a maneira correta de se utilizar aquele agrotóxico. Como eu faço o preparo da calda, como eu faço a diluição, se for necessário, e variar de produto para produto. Então eu preciso seguir exatamente o que está na bula e estar informando, né, que está no rótulo, e informar isso para os trabalhadores. E aí os trabalhadores precisam seguir isso à risca. Quero deixar um pouquinho mais forte aqui. Não pode. Eu tenho que seguir exatamente o que diz o rótulo, a bula daquele agrotóxico, daquele produto. Caso eu não siga, eu vou estar infringindo a legislação, vou estar burlando o que a lei, o que a norma pede. Então, eu preciso seguir exatamente com o que está descrito no rótulo do produto. Por isso, né, que a gente não deve reutilizar embalagens de agrotóxicos e nem passar esse produto para outras embalagens que não seja a dele mesmo. Por exemplo, vou colocar o produto aqui numa garrafa PET, numa embalagem de refrigerante. Primeiro que existe o risco ali de um acidente, de ser consumido por uma criança, por exemplo. Segundo que se eu estou numa embalagem que não é a do agrotóxico, está em outra embalagem, eu não vou ter o rótulo, eu não vou ter a bula, eu não vou ter essas informações que são extremamente importantes. Então o agrotóxico ele tem que ser mantido na sua embalagem original, a que veio lá do fabricante, que veio lá do meu fornecedor, para eu saber exatamente com o que eu estou trabalhando, quais são as recomendações de segurança, quais são as precauções que eu preciso tomar. A partir do momento que eu tiro ele dessa embalagem, coloco em outro tipo de embalagem, eu estou correndo esses riscos de acidente e também de estar manipulando de maneira equivocada, errada, porque eu não tenho o rótulo ali, eu não tenho a bula para me informar o que é aquele produto, como ele deve ser utilizado, como ele deve ser manipulado. Então, é um ponto de atenção importantíssimo. Outro item também que a gente precisa se atentar é vedado o trabalho em áreas recém-tratadas antes do término do intervalo de reentrada estabelecido nos rótulos dos produtos, salvo com o uso de equipamento de proteção recomendado. Então aqui mais um item está até ligado no item anterior, a questão lá do rótulo da bula, que também vai informar para a gente qual é o período ideal, período correto, seguro da reentrada nessas áreas. Isso vai variar de produto para produto. Então eu fiz a aplicação numa determinada área, num plantio, num cultivo ali, no rótulo daquele meu produto, daquele meu agrotóxico, vai me dizer depois de quanto tempo eu posso reentrar naquela área com segurança, né? Que aquele produto, aquele agrotóxico não será mais nocivo à minha saúde. Eu preciso cumprir isso à risca, salvo exceções, quando realmente eu precisar entrar nesses locais, aí eu tenho que estar utilizando todos os equipamentos de proteção recomendados. Então é muito comum a gente ver nessas áreas onde foi aplicado, onde é aplicado esses produtos, uma plaquinha de advertência indicando para a gente, né, área tratada, reentrada somente em tal data, tal horário, vai variar de produto para produto. Então a gente precisa respeitar essa indicação, essa sinalização. Está dizendo que eu posso entrar só amanhã, só daqui 2 dias naquela área,
eu preciso cumprir com isso, eu preciso garantir que isso aconteça. Então, respeitar, mais uma vez, eu preciso ter essa informação lá no rótulo do produto, lá na bula do produto. Se eu não tenho isso, eu posso ficar à mercê ali sem saber exatamente qual é esse período de reentrada. E é uma informação extremamente importante, porque as pessoas podem se colocar em posição de risco se não respeitarem esse período. Então, apliquei o produto, apliquei o agrotóxico ali, eu preciso verificar lá na minha bula qual é o período de reentrada seguro, né? Depois de quanto tempo eu posso voltar para aquela área. E eu preciso sinalizar, porque muitas das vezes esse produto vai ser feito lá em forma de neblina, né? Vai ser manipulado, vai ser aplicado naquele plantio, naquele cultivo, e aí tem pessoas que não sabem, né? Não é às vezes algo visível, não vai estar sentindo um cheiro, por exemplo. Então eu preciso sinalizar isso, preciso colocar umas placas de indicações lá, informando que aquela área foi tratada, foi aplicado agrotóxico e que por um período ninguém pode entrar lá. Tem pessoas, tem que garantir que também animais não adentrem naquela área, porque podem sofrer as consequências. Então, lá no meu rótulo, lá na minha bula, que eu vou ter essa informação do período de reentrada com segurança. Outro item importante é vedada a entrada e permanência de qualquer pessoa na área a ser tratada durante a pulverização da área. Então, mais uma vez, eu preciso sinalizar, eu preciso isolar aquela área, porque durante a aplicação daquele produto, eu não posso ter nem a entrada e muito menos a permanência de pessoas naquele local. Quando eu estou fazendo a aplicação, somente deve estar na área quem está fazendo a aplicação, seja de forma manual, com uma bomba costal, seja com o uso de algum implemento agrícola, seja com o uso de aeronaves, aplicação aérea, não importa qual seja o meio, no momento da aplicação só pode estar ali naquela área quem está fazendo essa aplicação, quem está desenvolvendo o trabalho ali. Todas as demais pessoas precisam se manter afastadas a uma distância segura, que não corra o risco de ter esse contato direto e também indireto. Então, mais uma vez, a área precisa estar sinalizada, eu preciso informar aos demais trabalhadores que naquele dia, naquele momento, determinada área vai estar sendo aplicado o agrotóxico, vai estar sendo aplicado esses produtos. E aí ninguém pode entrar ou permanecer naquele local. Eu preciso informar, o empregador precisa tomar esse cuidado. Às vezes não está exatamente naquela área, mas está próximo. Às vezes eu estou numa área ali que está sendo aplicado agrotóxico e próximo, do lado ali, tem trabalhadores fazendo um plantio, fazendo uma colheita, né, fazendo alguma outra atividade. E aí eu vou estar pulverizando isso e o vento, né, pode estar levando isso para essas pessoas. Contaminação indireta. Então, não posso. Na área que eu estou aplicando e nas áreas próximas onde existe esse risco de contaminação indireta também. Então não é algo simples, vamos lá, vamos aplicar. Não, né? Eu preciso ter todo esse controle, eu preciso manter toda a área segura. Tomar cuidado, a gente está falando muito de trabalhadores, de pessoas, mas tem a questão dos animais também. Eu estou pulverizando numa área e eu tenho criação de animais muito próximos ali. Tenho criação de gado, de suínos, tem cachorros, enfim, eu tenho animais por perto ali que eu preciso cuidar também. Eles também podem sofrer essas consequências. Então, eu preciso estar comunicando, por exemplo, lá a propriedade que está do lado,
para afastar, manter esses animais em outra posição. Preciso tomar muito cuidado, a gente vai falar aqui também, com a questão das águas. Às vezes eu vou estar aplicando um agrotóxico que está próximo ali de um rio, de uma represa, de um riacho, né, de um manancial. Então preciso cuidar muito para que não corra esse risco de esse agrotóxico, desse produto, ter contato com essa água. Onde eu vou lavar, por exemplo, a minha embalagem, onde eu vou higienizar os meus EPIs, essa água não pode correr para qualquer lugar. Então eu preciso me preocupar, preciso cuidar de tudo isso. A empresa precisa dar essas condições, né? A gente não está falando de algo simples. Eu não estou lavando minha roupa comum, estou lavando um uniforme ali, um macacão Tyvek, um EPI que tem ali um excesso, que tem ali na sua composição restos, respingos, que foi pulverizado no agrotóxico. Então não pode ser de qualquer forma. Então preciso cuidar do todo, cuidar de toda a área, das pessoas, dos animais, do meio ambiente, de modo geral. Então cuidar para que eu não tenha essas pessoas e esses animais próximos, principalmente no local onde eu estou fazendo a aplicação, mas nos locais próximos ali também, onde durante essa pulverização, essa nebulização, a gente pode ter uma corrente de vento que pode estar levando aí essas partículas suspensas no ar e contaminando indiretamente esses outros trabalhadores, esses animais. Então é algo que a gente precisa também cuidar, que a gente precisa se atentar antes de fazer a aplicação. É planejamento, é programação. Não é simplesmente pegar o produto lá e vamos embora, vamos aplicar. Eu preciso saber a área que eu vou fazer a aplicação, preciso sinalizar essa área, eu preciso informar os demais trabalhadores, ou seja, eu preciso ter ali um ambiente onde eu consiga trabalhar com segurança para a minha pessoa, para quem está fazendo a aplicação, mas também para os demais trabalhadores que possam estar próximos ali, envolvidos direto ou indiretamente nessa aplicação. O empregador rural ou equiparado deve fornecer instruções suficientes aos que manipulam agrotóxicos, adjuvantes e afins e aos que desenvolvam qualquer atividade em áreas onde possa haver exposição direta ou indireta a esses produtos, garantindo os requisitos de segurança previstos nesta norma. Mais uma vez, o que a norma está dizendo aqui para a gente? Que todos os trabalhadores que tenham exposição direta ou indireta a agrotóxicos, a adjuvantes e esses produtos afins precisam receber capacitação, precisam ter treinamento. Eu não posso simplesmente entregar lá uma bomba costal e falar, é sua vez, vai lá agora. Não, eu preciso treinar, eu preciso orientar. Não somente aqueles que manipulam diretamente, mas aqueles que trabalham indiretamente, que têm esse contato indireto também com esses produtos, que vão estar na mesma área, que vão estar próximos ali, que em algum momento podem ter esse contato, mesmo que indireto, mas esse agente pode causar algum problema, ele pode ser nocivo de alguma forma para a saúde dessas pessoas. Então todos precisam conhecer, todos precisam saber dos riscos e as medidas preventivas. Não adianta nada eu informar somente, vou treinar só o Tiago aqui, que é só ele que aplica agrotóxico. Ninguém mais precisa saber? Não é assim. Eu tenho, por exemplo, o cara lá do almoxarifado que recebe esses produtos. Eu tenho quem transporta. Aí eu vou ter o Tiago que manipula. Mas eu tenho próximo ali pessoas que trabalham próximos. Eu tenho lá um setor responsável para fazer uma limpeza desses EPIs, desses equipamentos.
Eu tenho um almoxarifado que recebe essas embalagens vazias de volta, que recebe esses EPIs danificados de volta. Então, contato direto ou indireto, todos os trabalhadores precisam receber o treinamento, ter essa capacitação, de forma que fique bem claro para eles quais são os riscos e também as medidas de controle, para que esses trabalhadores consigam ter um ambiente seguro e saudável, que é uma obrigação, que é um dever do empregador e é um direito dos trabalhadores. Então, para que eu consiga atingir, para que eu consiga ter esse ambiente seguro e saudável, eu preciso capacitar os meus trabalhadores. Eles precisam saber com que eles estão trabalhando, quais são os riscos da sua atividade e, principalmente, as medidas de controle. Não adianta nada eu informar para o trabalhador os riscos, mas aí ele não sabe o que fazer com isso. Ah, legal, tem um trabalho em altura aqui. Mas e aí, que forma eu trabalho com segurança? Ah, legal, precisa aplicar agrotóxico e tem o risco de contaminação. Mas o que eu preciso para me proteger? É isso que o treinamento tem que mostrar, é isso que a capacitação precisa fazer. Então, todos os trabalhadores que têm exposição direta ou indireta precisam receber o treinamento, a capacitação. É um item importantíssimo. Então, para que se manipule, para que se trabalhe com agrotóxicos, direto ou indiretamente, somente quem tem treinamento. Os demais trabalhadores não podem manipular, não podem trabalhar de forma direta e também indireta com estes produtos.